No ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas Brindes e Sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Momento do Esporte nesta terça-feira, hoje 17 de outubro de 2023. A você que sempre curte e se liga com a gente através das nossas emissoras e também pelas nossas redes sociais, desejar o nosso muito obrigado pela companhia, pelo carinho. É sempre muito bom ter você por aqui prestigiando a nossa programação. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E antes, aquele recadinho de praxe, né? Para você que ainda não é inscrito, que tem a oportunidade de acompanhar não somente a nossa programação, como todo o nosso conteúdo que a gente publica por aqui, inscrevam-se em nossos canais, ativem os sininhos de notificações, pois somente assim vocês serão notificados em primeira mão acerca de todas as atualidades que a gente publica por aqui. Deem aquele joinha, aquele like. Você também não está impedido de fazer isto. Curtam e compartilhem a nossa página e sigam-nos através das nossas redes sociais. É sempre muito bom, é sempre muito legal e é sempre muito bacana ter a sua agradabilíssima companhia aqui com a gente. Muito bem, começando o nosso primeiro destaque de hoje, falando de futebol. Hoje é dia, hein, minha gente? De eliminatórias sul-americanas. Hoje é dia de Uruguai e Brasil, o jogo que acontece às 21 horas pelo horário de Brasília. Direto do Estádio Centenário em Montevidéu, diga-se de passagem, um estádio belíssimo, ao qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 1992, já faz muito tempo, né? Mas eu estive lá naquele palco de grandes decisões, de jogos históricos e memoráveis. E este será o palco do confronto entre Uruguai e Brasil, em jogo válido pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas. E a gente já tem uma prévia das prováveis escalações para passarmos para você o Brasil, a seleção brasileira que, comandada pelo técnico Fernando Diniz, terá mudanças para a partida de hoje. O lateral direito Danilo, que se contundiu na partida da semana passada contra a Venezuela na Arena Pantanal, foi cortado. Hoje quem entra no seu lugar é o Ian Couto. Outro também que perdeu espaço no time foi o lateral esquerdo Guilherme Arana. Ele cederá lugar para Carlos Augusto. E na frente, Fernando Diniz também optou por sacar o Richarlison, o atacante Richarlison, e na sua vaga escalar Gabriel Jesus. Sendo assim, a provável escalação da seleção brasileira que irá a campo logo mais deve ter Ederson no gol, Ian Couto na lateral direita, dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, com Carlos Augusto na lateral esquerda, um meio-campo composto por Casimiro, Bruno Guimarães e também Rodrigo mais à frente. E, claro, no comando de ataque, né, Neymar mais avançado, como uma espécie de meia atrás do atacante Neymar, né, que tá devendo, hein, menino Ney? Tá devendo uma boa apresentação com a camisa da seleção brasileira, hein? Vinícius Júnior e Gabriel Jesus na vaga do Richarlison. Portanto, esta deve ser a escalação dos comandados de Fernando Diniz. Já a equipe anfitriã, o time da casa, que é comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, o argentino Marcelo Bielsa, deve levar a campo Rocher, goleiro do Internacional, que atua no futebol brasileiro, no gol. Nandes na lateral direita, dupla de zaga formada por Ronald Araújo e Vinha, com Matias Oliveira na lateral esquerda.
No meio-campo, Ugarte, Valverde e De La Cruz. E na frente, Pelistri, o Maxi Araújo e o Darwin Núñez. Portanto, esta deve ser a provável escalação da seleção do Uruguai para a partida desta noite. Lembrando, o jogo às 21 horas pelo horário de Brasília. E a arbitragem para esta partida é da Venezuela. Apita o árbitro Alex Herrera, auxiliado, ou melhor, pelos assistentes Alberto Ponte e Antony Garcia, ambos da Venezuela. O quarto árbitro será José Argote, também venezuelano, assim como o árbitro de vídeo Juan Soto, ambos da Venezuela. E a gente tem, no término da preparação de ontem, o técnico Fernando Diniz, tão logo concluiu a apresentação para esta partida, ele concedeu uma entrevista coletiva e frisou que será um jogo onde as duas equipes buscarão o jogo. É uma característica tanto da seleção brasileira quanto também da seleção uruguaia, pelo que a gente vem acompanhando, inclusive nos jogos das eliminatórias, uma característica muito peculiar dessas duas equipes. Vamos ouvir o que é que Fernando Diniz falou em alguns trechos da sua entrevista. Vamos a ela. Ministro Marcelo Bielsa, na última entrevista coletiva, ele falou que uma das coisas que não quer que aconteça contra o Brasil, que aconteceu contra a Colômbia, foi a equipe dele perder o protagonismo em campo, ceder a posse de bola ao adversário e jogar no campo de defesa e não no campo de ataque. O que você está esperando desse encontro, desse confronto, diante de uma seleção que, ao que parece, vai ser muito diferente das três primeiras que você enfrentou? Estou esperando um jogo bastante difícil e as duas equipes procurando o protagonismo do jogo. Eu acho que tem uma característica do Bielsa, que todo mundo conhece. A minha também todo mundo sabe qual é. Então tem tudo para ser um jogo bastante disputado. Maestro. Mais ou menos essa linha aí, Fernando. Os três primeiros jogos, naturalmente, quem tomou a iniciativa foi a seleção brasileira sobre os teus conceitos de jogo. Amanhã eu acho que deve ser diferente, principalmente jogando em casa, a seleção do Maiá, mais tradição, mais qualidade técnica, e talvez isso possa ajudar exatamente a seleção brasileira. Você vê dessa forma ou você acha que eles vão primeiro se defender ou vão fazer a marcação alta, ou procurar fazer com que o Brasil fique um pouco mais atual? A gente tem que estar preparado para todas as situações, Júnior. Uma delas, talvez a mais previsível, seria uma marcação mais alta e com pressão. Mas aqui contra o Chile, eles marcaram pressão, mas não tão alto. Tiveram boa parte do jogo um certo protagonismo. Então a gente tem que esperar todas as situações. É um time bem treinado e muito qualificado. A maioria dos jogadores jogam em grandes equipes da Europa. Então, de fato, a gente espera um grande clássico amanhã. Diniz, Alma também não vai Santiago. Você já tem a equipe definida? O time que treinou, colocou o colete, é aquele que vai atuar? Ao contrário, no caso, o Carlos na lateral esquerda, no lugar do Arana, o Richarlison no banco, o Gabriel Jesus tendo oportunidade, está programado? Essa é a tendência do time, é essa que vocês viram aí. Com colete ou sem colete? Com colete? Então tá bom. Você quer surpreender. As eliminatórias elas são uma competição muito longa, né? São 18 jogos, mas alguns jogos são muito emblemáticos, assim, né? E a gente ter o Uruguai e o Brasil no centenário, ele é um jogo, assim, que vai os mesmos 3 pontos que os outros jogos todos. Mas ele acaba tendo uma repercussão maior, um impacto maior. Você pensa assim, né? Não, o futebol ele é feito não só de resultado. Existe o pragmatismo do resultado, como você mesmo disse, que vale 3 pontos, mas tem toda uma simbologia e o encantamento do futebol, o poder simbólico que ele tem de as pessoas. Então, um clássico que, pelo menos de grande rivalidade há 73 anos, desde a partida do Maracanã, da final da Copa do Mundo, de 1950, e tiveram grandes embates já.
Então a gente, de fato, tem esse brilho especial, jogar aqui no Centenário contra o Uruguai e mexe com todo mundo, mexe com vocês da torcida, mexe comigo, mexe com os jogadores, mexe com o presidente. Todo mundo fica mais sensibilizado com esse tipo de partida por conta que a história a gente não pode jogar fora, toda uma história que foi construída ao longo de tanto tempo. Tá aí, portanto, trechos da entrevista coletiva concedida ontem após os preparativos para esta partida, conforme bem ressaltou o próprio treinador da seleção brasileira, o Fernando Diniz. Um jogo histórico, desde aquele maracanaço na final da Copa do Mundo de 1950, que os enfrentamentos entre Brasil e Uruguai costumam ser jogos muito imbatíveis, jogos de muita pegada, onde as duas equipes buscam a todo instante, né, o jogo, propõem o jogo. É uma característica dessas duas seleções e é algo que não é de hoje, que as duas seleções busquem a iniciativa do jogo e busquem o resultado. Ainda mais na noite de hoje, que o Uruguai será a seleção mandante para esta partida. Então a expectativa é realmente de um grande jogo logo mais à noite às 21 horas. E as eliminatórias sul-americanas, em sua quarta rodada, terá outras partidas que serão disputadas na noite de hoje. Às 18 horas, no Monumental Maturim, em Caracas, a Venezuela recebe o Chile. Um pouco mais tarde, às 19h30, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Paraguai recebe a Bolívia. Às 20h30, no Casablanca, em Quito, no Equador, o Equador recebe a Colômbia. No Centenário, Uruguai e Brasil, às 21 horas. E fechando esta rodada das eliminatórias sul-americanas, às 23 horas, no Nacional de Lima, no Peru, o Peru recebe a líder Argentina. A terça-feira também será de jogos pelas eliminatórias da Euro. Daqui a pouco, às 13 horas, Finlândia e Cazaquistão. Às 15h45, Sérvia e Montenegro. No mesmo horário, Lituânia e Hungria. Também às 15h45, em Londres, Inglaterra e Itália. Que jogo, hein, minha gente? Essas duas seleções já protagonizaram grandes confrontos, inclusive em Copas do Mundo, hein? Também às 15h45 teremos Irlanda do Norte e Eslovênia e San Marino e Dinamarca. Fechando os confrontos de hoje, também às 15h45, teremos o encontro entre Malta e Ucrânia. O nosso assunto agora é o Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, o rubro-negro mais querido do Brasil, que ontem finalmente apresentou de maneira oficial o técnico Tite. Adenor Bach participou de uma entrevista coletiva, minimizou algumas polêmicas e ontem todo um clima de muito otimismo no Ninho do Urubu, por ocasião da apresentação do treinador que chega para comandar a equipe rubro-negra até dezembro do ano que vem, que é quando irá o mandato do atual presidente Rodolfo Landim. E a gente tem alguns trechos dessa entrevista coletiva do Tite, agora anunciado oficialmente como novo treinador do Flamengo, para passarmos para você. Boa tarde a todos. Por mais programação que se tenha daquilo que se deva fazer, sempre as informações, elas captam. E uma da que me capta mais é quando eu joguei contra Flamengo. E ela tinha Adílio, Andrade,
Zico e depois Tita. Ainda bem que eu não peguei Zico. Zico estava recém indo para a Itália. E Lico. Fora Nunes, Edmar e outros mais, mas essa composição era Júnior, Liliandro, e eu na Portuguesa na época, e o quanto eu corri atrás, o quanto eu passei de sufoco nessa história. Eu falei isso daí para mostrar a história, a grandeza, o quanto eu sei, da alegria que o torcedor tem em ver sua equipe, do quanto eu vou estar empenhado para transmitir também, de alguma forma, participar dessa alegria para poder transmitir a eles, da grandeza do clube e do orgulho. É um orgulho, é um desafio e uma responsabilidade muito grande. Obrigada, Tite. Agora a foto oficial com a entrega da camisa, né, para o Tite. O presidente vai entregar, assim como o Marcos Braz, Bruno Spindel e o Reinaldo Belotti, os 4 entregando a camisa aqui para o Tite. E aquela foto oficial com o nosso fotógrafo Marcelo Cortes, o Tite. Tá aí, minha gente, há um trecho, né, da apresentação oficial do técnico Tite Adenor Bach, de 62 anos, que chega com a sua comissão técnica, inclusive alguns membros dessa comissão trabalharam recentemente com ele na seleção brasileira, enquanto ele foi técnico. Aí todo um clima de otimismo, conforme o próprio Tite ressaltou, né, que para ele é um desafio, e será mesmo, trabalhar e tentar, quem sabe, apagar esse fantasma que os treinadores brasileiros têm convivido, né, ao longo desse tempo, nessa era pós-Jorge Jesus. Então, o Tite, como um treinador experiente, com seu currículo vencedor enquanto técnico de equipes do futebol brasileiro, dispensa comentários. Então, ficam as expectativas, principalmente por parte da torcida rubro-negra, de que o treinador chegue, faça um ótimo trabalho e assim possa reencaminhar, quem sabe, o Flamengo a trajetória das conquistas, uma vez que até aqui a temporada do Flamengo, vamos combinar, foi fatídica, né, minha gente? Uma temporada realmente para se esquecer. O Flamengo até aqui perdeu todas as competições que disputou, em outras foi eliminado, nem sequer chegando à grande final, da maneira que perdeu, principalmente o Campeonato Carioca para um grande rival. Isso ficou marcado, é uma mácula que certamente a torcida rubro-negra carregará até o término da temporada. E o Tite chega com a expectativa de refazer todo um planejamento, de recriar esse clima de vestiários que, pelo menos até pouco tempo, era algo inexistente sob o comando técnico do argentino Jorge Sampaoli, algo que alguns jogadores, embora não tivessem externado isso, mas que, de acordo com informações dos próprios bastidores do clube, era algo que realmente se perdeu, tendo em vista até esses resultados que não vinham acontecendo, deixado muito a desejar. E o Flamengo, como sempre, como uma equipe que tem um ótimo plantel, o elenco mais caro, inclusive, da América do Sul, um elenco muito forte, onde todas as expectativas são geradas acerca desse time, de tal forma que o time brigue por todas as competições as quais dispute. Muito bem, agora a gente também fala de Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem uma partida complementou a 32ª rodada. Ontem à noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tivemos o empate entre Juventude e Sport. Os gols do Juve foram marcados por Danilo Boza e Gabriel Tagliari, e o Leão da Ilha do Retiro, a equipe pernambucana, chegou ao empate através de Alan Ruiz e também Edinho. Então o Sport conseguindo um ponto, né, mas deixando escapar, como sempre a gente ressalta, a proximidade com a ponta da tabela do Campeonato
Brasileiro da Série B. E com isso o Vitória agradece, pois continua mais líder do que nunca e, é claro, liderando a competição de forma isoladamente. Concluída a 32ª rodada, a classificação é a seguinte: na primeira colocação, o Vitória da Bahia com 61 pontos, seguido pelo Sport, que com um pontinho somado ontem fora de casa, foi aos 56. Quem também possui 56 pontos é o Atlético Goianiense, que ocupa a terceira colocação. Fechando o G4, o Juventude com 55. Na quinta colocação, o Guarani de Campinas com 54. Na sexta, o Novo Horizontino com 53. Na sétima, o Mirassol com 52. Na oitava, o Criciúma com 51. A mesma quantidade de pontos que o Vila Nova, que ocupa a 9ª colocação. Na 10ª, o CRB, equipe alagoana, com 49 pontos. Virando a página, na 11ª colocação, o Ceará com 43. Na 12ª, o Botafogo de Ribeirão Preto com 40. Na 13ª, o Sampaio Correia com 36. Na 14ª, o Ituano com 35. Na 15ª, o Avaí também com 35. E na 16ª, a Ponte Preta com 34. Abrindo a zona do rebaixamento, a Chapecoense na 17ª colocação com 33, seguida pela equipe do Tombense na 18ª colocação com 28, na 19ª o Londrina com 25 e na 20ª e última colocação a equipe do ABC de Natal com apenas 20 pontos conquistados. É isso aí, meus amigos. Daqui a pouco, a qualquer instante, voltamos com outros destaques em mais uma edição do Momento do Esporte na nossa programação e também em nossas redes sociais. Portanto, continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook.